Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA 11ª fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 12 traz como objeto de conhecimento geometria analítica, circunferência, detalhamento, problemas envolvendo circunferência, posição relativa entre duas circunferências, C1 e C2. Então, vamos ver aqui, né? Quando a C1 é interna a C2, quando a C1 é tangente a C2 e C1 quando é secante a C2, certo? Então, é esse conteúdo que nós vamos ver para a nossa aula de hoje, beleza? Todo mundo pronto? Vamos à aula. Muito bem, então para darmos início à nossa aula de hoje, né, vamos aqui passar primeiro pela definição, como é de prática. Então me acompanhem aí. Circunferências internas. Definição. Duas circunferências são consideradas internas quando não possuem pontos em comum e está localizada no interior da outra. A distância entre os centros das circunferências deve ser maior que zero e menor que a diferença entre as medidas dos seus raios. Muito bem. Então, em tese, né, o que é isso? Então, quando você tem uma circunferência, certo? Para que você possa dizer que ela é interna à outra, a distância entre os seus centros, né, deve ser menor, né? Deve ser menor que a diferença entre os seus raios, maior que zero. Não necessariamente, daqui a pouco a gente vai ver isso daqui. Então temos aqui, ó, essa situação. Nós temos, né, a distância, que no caso aqui é 1,6, correto? E temos aqui a medida dos raios. O raio 1 mede 3. O raio 2, 1,1. Então, se nós calcularmos aqui a diferença, né, a gente vai obter o quê? 2,1,9. Então, tá? Esse valor aqui, 1,9, vai ser maior que 1,6, né? A distância é menor no caso aqui. Nós poderemos dizer que R1 menos R2 é maior que a distância, ou dizer que a distância é menor que a diferença entre os raios. Isso é só uma questão de interpretação. Então, toda vez que nós pegarmos e calcularmos a distância entre os centros, no caso aqui nós vamos ter C1, que é essa circunferência maior aqui, certo? E temos aqui C2, que é a que está interna. Então, quando a diferença entre os raios, ou R1 menos R2, né? Nós vamos ter aqui, quando essa diferença aqui for maior que a distância, ou quando a distância for menor que a diferença entre os raios, podemos afirmar que uma circunferência está interna à outra, ou seja, no caso aqui C2 é interna a C1, certo? Então vamos ver aqui um exemplo, tá? Então é importante, vocês viram aqui no desenho, pessoal, que para que a gente possa determinar essa afirmação aqui, né, de posicionamento entre as circunferências, nós temos que ter conhecimento aqui de que, para obter essa distância, o que eu preciso saber? Eu preciso saber das coordenadas do centro. Tá vendo como uma coisa vai puxando a outra? É por isso que é importante nós termos, né, nos apropriado das habilidades de aulas anteriores para que a gente possa entender e resolver problemas mais complexos. Então, olha só, eu tenho que saber essa distância aqui, certo? Eu tenho que saber as coordenadas do centro, certo? Eu tenho que saber o valor dos raios para poder chegar nessa conclusão aqui. Então, olha só, nesse nosso exemplo, temos o seguinte: provar que as circunferências C1, né, de coordenadas x, cuja a equação, né, geral da circunferência é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a zero, e a circunferência C2, que está escrita já na sua forma reduzida aqui, ó, x menos 4 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 1.
Gente, aqui em C2, a gente de cara já sabe as coordenadas do centro. Quais são as coordenadas do centro aqui? Olha só, eu tenho isso e isso. Como na forma geral é sempre x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, de cara aqui eu já sei que, ó, só inverter o sinal, não é isso? Olha só, se é menos 4, na coordenada vai ser quanto? 4, vírgula. Se o b é 3, inverte o sinal, 3. E aqui a gente tira a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, ó, aqui, ó, eu já tenho essas informações aqui. Para eu encontrar agora, vamos lá, aí que vem a questão. Para eu encontrar aqui, eu já tenho as coordenadas do centro da C2 e o valor do raio. Beleza, metade do problema já está em passo dos dados, né? De posse dos dados. Agora eu tenho que determinar aqui quais são as coordenadas, correto? Do centro dessa circunferência, correto? E o raio dela. Então, ó, como é que eu faço? A gente pega e vai fazer a quadratura aqui do polinômio. Vou juntar aqui x com x, né? Eu vou ter x ao quadrado menos 4x, certo? Então, ó, para nós termos um quadrado aqui, nós vamos ter que fazer o quê? Colocar aqui, né? X menos 2 ao quadrado. Olha só. Determinar, né, o centro e rio, que vamos pegar aqui e agrupar esses cidadãos aqui. Existe uma técnica bem mais rápida, né? A gente pega e divide isso daqui por menos 2, né? Porque é menos, né? Vai ser menos 2 vezes, então menos 2, se é menos vai ficar mais. E aqui seria menos 3, aqui é mais 2 e aqui menos 3. Mas vamos fazer passo a passo para ficar melhor de se compreender. Agrupamos x e y, olha só. Temos aqui o polinômio, né? X ao quadrado, mais 4x, mais y ao quadrado, mais 6y menos 3. Vamos agrupar aqui. Olha só como vai ficar. Esse x menos 4 aqui ao quadrado é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado menos 4. Por quê? Se a gente desenvolver isso daqui, ó, nós vamos ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4x, mais 4. Só que eu tenho menos 4 aqui, ó. Se nós cancelamos aqui, voltamos a ter o x menos 4x. Beleza. Então, nós já temos aqui... É a mesma coisa com esse cidadão aqui. Nós vamos reescrever. Quem vai ser ele? Nós vamos ter aqui, ó, y ao quadrado mais 6y, né? Dividido por 2 aqui, ó. Sempre é dividido por 2. Nós vamos ter o quê? Né? Y, né? Lembrando que o sinal aqui é importante, tá, pessoal? Aqui era menos, então é uma diferença. Aqui, mais, então vai ser uma soma. Então eu vou ter y mais 3 ao quadrado, né? Menos 9. Aí inverte, né? Menos, para poder... Porque o quadrado sempre vai ser positivo. Por mais que aqui seja negativo, quando a gente leva ao quadrado fica positivo. Então esse complemento aqui da quadratura do polinômio, ele sempre será negativo para poder voltar à expressão original. Beleza. O que está faltando aqui? Inserir o valor do termo independente. Qual é o termo independente? Menos 3. Correto? Aí o que nós vamos fazer? Vamos substituir aqui esse cidadão por isso, certo? E esse cidadão por isso. E colocar quem mais? O menos 4 e o menos 9. Ou seja, vai entrar isso daqui. Olha só. Tá aqui ele, ó. Esse cidadão aqui e esse cidadão aqui. E vai entrar o próximo aqui, que é y mais 3 ao quadrado menos 9. Tá aqui ele, ó. Só que eu não posso esquecer do termo independente. Quem é o termo independente? Menos 3. O que está faltando aqui para nós chegarmos à nossa forma reduzida da equação da circunferência? Reduzir esses termos semelhantes. Menos 4, menos 9, menos 13. Menos 13, menos 3, menos 16. Beleza. Como o 16 é negativo, ele vai passar para o segundo membro, o quê? Positivo. Gente, de cara aqui a gente já identifica, né, as coordenadas do centro de C1. Quem vai ser as coordenadas de C1? Vai ser, como é menos 2, 2, né? Ajeitar esse 2 aqui.
2. E aqui, como é mais 3, vai ficar o quê? Menos 3. E quem vai ser o nosso raio 2 aqui? Nosso raio 2 não, raio 1, perdão. O nosso raio 1, que é da circunferência 1, né? Não vai ser a raiz quadrada desse cidadão aqui, né? A raiz quadrada dele é 4. Então, de cara, tu já identifica aí o segundo conjunto de dados necessários para que a gente possa fazer a afirmativa com relação à posição das duas circunferências. Olha só. Então, as coordenadas vão ser 2 e menos 3. Né? Como foi colocado, só inverter o sinal ali na equação reduzida da circunferência. Agora, vamos calcular o raio, né? De R1 ao quadrado é igual a 16. R1 vai ser igual a raiz quadrada de 16, portanto, o raio é igual a 4. Bacana. Então, já temos os valores dos dois raios. Lembrando que o raio, né? 2 é igual a 1. Então, na circunferência C2, reduzida já é dada, né? Olha só, como foi falado naquela hora. Nós já temos as coordenadas do centro, certo? Só inverter o sinal, ó. Se é menos 4, vem para cá 4. Se é mais 3, vem para cá menos 3. Pronto. E aqui a gente tira a raiz quadrada do termo independente. Após, né? O termo independente não, o termo que está isolado lá no segundo membro. Raiz quadrada de 1, não tem segredo, é 1. Beleza, agora eu já tenho aqui, ó, todos os dados. O que vamos fazer agora? A verificação da posição relativa. Para que C1 seja internamente a C2, a distância entre os centros D deve ser menor do que a diferença entre os raios. Foi o que foi colocado lá, certo? Muito bem. Então, ó, C1 e C2, vamos calcular a distância entre esses dois centros. Está aqui, aquela distância lá entre dois pontos que foi estudada em aulas anteriores. Então, ó, quem vai ser a distância? Vai ser x2 menos x1, né? Aqui, x2 menos x1, x1 aqui, x2 aqui, aqui y1, y2. Beleza. Aí eu vou ter 4 menos 2 ao quadrado, 3 menos 3 ao quadrado. Né? Esse menos aqui é da fórmula, né? E esse menos aqui é da coordenada. 4 menos 2 ao quadrado, 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado. Aqui, esse sinal aqui vai inverter o de dentro. Vai ficar positivo. Menos 3 mais 3, 0. Então, 2 ao quadrado, 0 ao quadrado. Mais 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós já sabemos a distância entre C1 e C2. Né? A distância entre C1 e C2 é igual a quanto? 2 unidades, né, de medida. Então, agora, quais são os raios? Nós temos os raios, não temos? O primeiro raio deu quanto? Deu 2, não foi isso? Não, 4, né? Raiz quadrada de 16, perdão. E o segundo raio deu quanto? 1. Então, a distância deve ser menor que a diferença entre R1 menos R2, tá? Então, a distância vai ser igual. O raio 1 mede 4, o raio 2 mede 1. 2 é menor, 4 menos 1, 3. Isso daqui é verdade? É. Então, ó, então essa condição está satisfeita, portanto, a circunferência C2 está internamente à circunferência C1, como provado pela relação entre os centros e os raios. Beleza? Muito bem, né? Como a gente sempre costuma fazer aqui nas nossas aulas, né? É muito bonito a gente ver essa demonstração, né, realizada algebricamente, mas também vale muito a pena a gente visualizar esse fenômeno, né, como ele é feito, como ele se comporta. Então, me acompanhe aqui, por favor. Olha só, nós temos aqui algumas situações aqui que nós vamos ver mais à frente, nessa aula mesmo, sobre posição relativa entre duas circunferências. Então, olha só, nós temos aqui duas circunferências que não tem nada a ver com o nosso exemplo, mas só para que a gente possa visualizar, certo? Aqui, o raio da primeira circunferência, que é esse daqui, ó, R1 de C1, ó, C1 está aqui. Nós vamos ter aqui o raio. Esse raio tem uma medida de quanto? 7, certo? E temos aqui C2, correto? Com o raio 3. Daqui, ó, daqui para cá, mede 3. Beleza. Quando nós somamos R1 com R2, ou seja, 7 mais 3, temos 10. E quando subtraímos R1 menos R2, nós vamos ter 7 menos 3, 4. Então, vamos anotar bem aqui, primeiramente, esse valor aqui dessa diferença, que foi o que nós acabamos de estudar aqui, quando as circunferências são internas. Então, olha só, aqui, ó,
a distância, né, entre os centros, ou seja, a distância entre C1 e C2 é igual a 4, que é representado por esse traço tracejado aqui, por esse segmento tracejado. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Observe, quando a distância é exatamente, isso é muito importante, que nós vamos ver agora na frente. Quando a distância é exatamente igual à diferença dos raios, que no caso aqui é 7 menos 3 igual a 4, olha o que acontece. Nós temos aqui, ó, uma tangente interna à outra, mas elas são tangentes, elas possuem um ponto em comum. E olha só, à medida em que nós pegamos e vamos nos aproximando o centro de C2 com o centro de C1, ou seja, a distância está diminuindo, né? Está diminuindo em relação à diferença aqui dos raios. Olha, nós temos agora distância igual a 3,4. Elas são internas, ó, está dentro, uma inserida na outra. E observe aqui, ó, à medida que nós vamos diminuindo a distância entre os centros, né, ela vai se tornando mais interna. Ou seja, quanto menor a distância entre os centros, mais centralizadas vão ficando as circunferências. E quando acontece de que a diferença entre os centros das circunferências fica igual a zero, ou seja, essa distância aqui, ó, é igual a zero. Nós temos duas circunferências, uma interna à outra. No entanto, elas são chamadas de concêntricas. Por quê? Porque o centro de uma coincide com o centro da outra. Ou seja, a distância entre os centros é zero. E à medida que essa distância vai aumentando, ó, ela vai continuando. Ó. A distância entre o centro e o outro, que é aqui para cá, né, vai aumentando. Ó. Ela já vai se aproximando da outra extremidade da circunferência. Observe que o ponto aqui, ó, tracejado, pontilhado, vai aumentando, ó, que é a distância. Quando essa distância fica exatamente igual à diferença dos raios, olha o que acontece, ó. A distância está em 3,4, aqui embaixo, ó. Ó, vai aproximando, 3,8, 3,9, ainda não encostou. 4. A distância entre os centros é igual a 4. Aí, nós voltamos a ter, né, duas circunferências, né, uma interna à outra, só que elas, nesse caso, são tangentes. Não é bonito? Mas vamos ver aí, algebricamente, como é que funciona isso. Então, duas circunferências são tangentes internas. Olha só, tangentes internas. Quando possuem somente um ponto em comum, né? E uma é exterior à outra. A condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das duas circunferências seja equivalente à soma das medidas. Isso daí é uma cena que vocês vão ver com mais detalhe em aulas futuras. Ou seja, possui a mesma distância. Aí, ó, é a situação das duas tangentes internas, que foi mostrada agora no software. Observe o seguinte, que o raio, né, a distância aqui, ó, é 1,8. A distância é igual a 1,8. Aí nós temos aqui a diferença entre os raios, né? Vamos subtrair aqui R1 de R2. Quem é R1 menos R2? R1 menos R2 vai ser igual a 3, certo? Que é esse raio aqui, menos o outro raio ali, que é 1,2. Né? Deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem menor. Tá aqui, ó. O raio 2 é igual a 1,2. 1,2. Então, quem vai ser a diferença entre os raios? R1, R2. 3 menos 1,2 vai dar o quê? 1,8. Observem que essa diferença aqui, ó, é exatamente igual à distância de um centro para o outro, correto? Então, voltando aqui, para que a gente possa afirmar a condição de posicionamento, tá? Entre as duas circunferências, o que nós precisamos saber? Isso daqui é importante, nós temos que ter todo esse passo a passo, tá, pessoal? Olha só, a gama de conhecimentos que são necessários para fazer essa afirmação, né? Essa condição. Nós precisamos o quê? Primeiramente, calcular essa distância aqui. Mas para que a gente possa calcular essa distância,
O que é necessário? Nós termos conhecimento do quê? Das coordenadas do centro 1, né? Nós temos que saber quais são as coordenadas que determinam esse ponto aqui no plano cartesiano, certo? Por quê? Porque nós precisamos, né, calcular essa distância. E também precisamos do quê? Das coordenadas do centro da circunferência 2. Então, nós temos que saber isso daqui, né? Daqui que vai ser, vamos chamar aqui de x1, y1, as coordenadas do centro da primeira circunferência. E vamos chamar aqui de quem? x2 menos y2. Quem são esses cidadãos aqui? As coordenadas do centro da circunferência 2. Pessoal, agora que a gente tem conhecimento dessas coordenadas aqui, o que é necessário a gente fazer agora? Encontrar essa distância. Para encontrar essa distância, a gente precisa dominar, né, a habilidade de calcular a distância entre dois pontos. Lembrando aí, para quem perdeu a aula ou esqueceu, qual é a fórmula da distância entre dois pontos? É xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Beleza. Aí calculamos a distância. Após sabermos disso, né, temos que saber o valor dos raios. Pode acontecer, certo? Que você tem aqui uma equação da circunferência, só que está escrita na sua forma, né, geral. Vamos supor aqui, ó, x ao quadrado, né, mais y ao quadrado, menos 2x, certo? Aí vem quem mais? Vamos colocar aqui, mais 8y, correto? Menos, vamos supor aqui, 2, isso igual a 0. Aí, ó, para que a gente possa determinar o raio, certo? E as coordenadas da circunferência, nós vamos, para facilitar a interpretação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, né, e vamos reescrever essa equação geral aqui numa equação reduzida. Então, quem é x ao quadrado mais 2x? É a mesma coisa o quê? Eu vou ter o quê? X mais 1 ao quadrado, tá? Para que a gente permaneça tendo a expressão aqui, né? Nós vamos ter que colocar aqui menos 1, né? E isso daqui volta a ser aquilo lá, correto? Só que aqui é menos, né? Perdão. Eu esqueci do sinal aqui. Só um momentinho. Aqui é menos. Menos, né? Então aqui dentro tem que ser menos também. Importante a gente frisar isso daqui. Menos, né? Beleza. Aí no y, como é que vai acontecer? Y ao quadrado mais 8y. Cadê? Mais 8y. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar y, como aqui é mais, aqui dentro vai ser mais. A gente vai dividir o 8 por 2, né? Que vai dar 4. Para a gente não alterar o valor da expressão original, a gente tem que acrescentar aqui o quê? Menos o quê? 4 ao quadrado, né? Que é 16. Né? Porque a gente vai ter 4 ao quadrado no final daqui, né? Desse produto notável aqui. A gente vai ter 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, para não alterar a expressão original, 4 ao quadrado, 16. Está aqui. Aí nós temos, né, a nossa equação. O que está faltando aqui? A gente já tem o x menos 1 ao quadrado. O que mais? Menos 1, que eu não posso esquecer. Aí vem mais y mais 4 ao quadrado. Certo? Menos 16. E o termo independente inicial lá do início, que é quem? Menos 2. Isso tudo vai ser igual a quanto? A 0. Beleza. Agora só falta reduzir aqui, né? Então eu vou ter o quê? X ao menos 1 ao quadrado
mais y mais 4 ao quadrado. Somando isso daqui, nós vamos ter o quê? Menos 1, menos 16, menos 17, menos 17, menos 2, menos 19. Então, vai para lá o quê? 19. Olha só. Agora, identificando aqui as coordenadas do centro. Quem vai ser as coordenadas do centro nesse caso aqui? Só é pegar esses valores aqui, né? A e B, e trazer para lá com o sinal trocado. Se é menos 1, vem para cá 1. Se é mais 4, vem para cá o quê? Menos 4. E quem vai ser o raio? O raio vai ser a raiz quadrada desse valor aqui. Às vezes, pessoal, nem sempre é possível a gente obter um raio que nos possibilite determinar aí um produto racional que seja um número, né, inteiro, né, um número natural. Às vezes pode acontecer de nós calcularmos aí, reescrevermos uma circunferência que estava escrita na sua forma normal, certo? E pegarmos e depararmos com essa situação. Acontece. Vamos ver mais um exemplo aqui para massificar essa ideia. Então, olha só, considera duas circunferências, C1 e C2, né? Tem centro, ponto 3 de 1 e raio 5. E C2, centro, né, no ponto 7 e 1 e raio 1. Aqui, pessoal, essa questão aqui, ela veio já mastigada para vocês. Prontinho, ó. Eu já tenho as coordenadas do centro e tenho os valores dos raios aqui. Então, eu vou ter mais trabalho aqui para calcular o quê? A distância entre esses dois pontos, que é a distância entre os dois centros. Olha aí. Vamos calcular a distância D entre os centros das circunferências C1 e C2. Pessoal, isso daqui a gente já deve dominar de cara, né? Quem vai ser a distância? Vai ser aquela história, xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Substituindo, né, os parâmetros da fórmula da distância pelos dados que nós temos do problema, que são as coordenadas do centro dessa circunferência, que já foi dado lá no início, pronto, beleza. 7 menos 3, 4, 4 ao quadrado. 1 menos 1, isso daqui vai dar 0, então eu nem me preocupo mais com isso. Então eu vou ter o quê? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, né? Vou tirar a raiz quadrada desse cidadão aqui, só simplificar expoente com y. 4 ao quadrado seria 16, raiz quadrada de 16, 4. Tanto faz como tanto fez, vai dar o mesmo valor. Então nós já temos a distância entre os centros, que é quanto? 4. Agora basta calcular a diferença, né, entre os raios, correto? Então olha só. D é igual a R1 menos R2, onde R1 é o raio, né, de C1 e R2 é o raio de C2. Como D é a distância e a diferença entre os raios, por quê? Eu sei que a diferença entre os raios. Aqui a gente já tem, ó. Qual vai ser a diferença entre os raios? Né? 4, 5, 4, né? Ó, 5 menos 1, 4. Então, ó, a distância entre os centros é igual à diferença e a distância entre os raios, que é 4, né? Então, ó, como a diferença entre os raios é igual à distância entre os centros, quando isso ocorre, nós podemos dizer, então, que as duas circunferências são tangentes internamente. Beleza, meus queridos alunos? Essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado e até a próxima.